Boa noite, ou boa tarde ainda a todos. Muito obrigado pela vossa presença hoje e também queria começar por agradecer quer à Cultura pelo convite, quer ao Rafael por aceitar a minha presença aqui hoje no evento do Porto. Para quem não me conhece, eu chamo-me Pomoceno, sou um escritor português, escrevo thrillers, portanto um género dentro do género do Rafael. A forma como nós organizámos aqui esta sessão hoje, portanto eu vou falar um bocadinho sobre o Suicidas, que é o livro que o Rafael vem cá promover, que está agora a ser lançado cá em Portugal este mês. E depois vou fazer aqui algumas perguntas ao Rafael. O Rafael já me avisou que é muito falador, portanto eu vou tentar... Então vamos virar a noite de sexta-feira aqui na livraria. Portanto, eu vou tentar manter as perguntas curtas, que é para dar tempo também para vocês poderem fazer algumas perguntas ao Rafael, se o Rafael estiver disponível para isso, e depois também para poderem estar um bocadinho com o Rafael e para o Rafael poder assinar os vossos livros, espero eu. Portanto, eu estou aqui para vos apresentar este livro, chama-se Suicidas. Suicidas foi um livro que foi, Rafael, 2012, a primeira edição no Brasil. E está agora a ser lançado pela primeira vez em Portugal pela Cultura Editora. Eu nunca tinha lido nada do Rafael, embora já conhecesse o nome do Rafael e também sabia, através das promoções da editora, que o Rafael estava a ser publicado cá. O Rafael já tinha outro livro publicado em Portugal, que era O Dias Perfeito, não era? Como eu disse, foi o primeiro livro do Rafael que eu li, também nunca vi nenhuma das séries do Rafael. Eu gostei bastante deste livro, falando de uma forma muito genérica, sem dar aqui muitos vislumbres sobre o enredo, porque espero que nem todas as pessoas aqui já tenham lido o livro. O Miguel avisou-me que poderiam haver pessoas que já teriam lido o livro, porque o livro já teve várias edições, incluindo as brasileiras, e havia sempre o risco de alguém já ter lido. Mas eu vou tentar não falar muito sobre a história, porque espero que vocês, no fim da sessão de hoje, sintam curiosidade e levem o livro. Suicidas, basicamente, é a história de um grupo de jovens estudantes universitários, ali perto dos seus 20 anos, mais ou menos, que nós, no início do livro, ficamos a saber que se juntam num porão, portanto, numa cave de uma quinta, para morrer. Eles vão jogar um jogo chamado Roleta Russa. Basicamente é um jogo em que as pessoas colocam uma bala num revólver, portanto numa casa aleatória, e depois a pistola circula entre as pessoas a ver quem morre primeiro. Uma das coisas que eu mais gostei no livro foi a forma como o livro está construído. Acho que o Rafael conseguiu jogar muito bem com os elementos, porque ele começa logo por nos dizer que eles estão todos mortos. E agora, a nossa curiosidade, enquanto leitores, é desperta para saber como é que eles morrem. E porquê é que eles morrem. E o que é que se passou para chegarmos àquele ponto. Nós somos introduzidos neste ambiente através de vários tipos de narrativas. Temos os registros escritos encontrados por um narrador, portanto, que é o Alessandro. E depois também temos algumas entrevistas narradas pelo narrador do livro, que são entrevistas de uma inspetora da polícia ao grupo de mães daqueles jovens que se reuniram, e temos também alguma narrativa sobre o que se foi passando. E é exatamente, acho que é aqui, na forma como o Rafael consegue entrelaçar estas três narrativas, que o livro acaba por ser muito bem sucedido e acaba por criar uma atmosfera de grande suspense, em que nós já sabemos o que é que vai acontecer, mas não sabemos como é que vai acontecer. O livro tem um arco narrativo construído em torno do jogo da roleta russa, mas depois também tem arcos narrativos próprios associados às personagens. E tem cada uma o seu próprio momento para brilhar no livro. Embora o livro tenha, a meu ver, dois protagonistas, que são o Zeke e o Alê, depois cada uma das personagens, embora seja secundária, acaba por encontrar o seu espaço através da sua própria história e acaba por ter o seu próprio momento em que nós percebemos melhor porque é que aquela personagem se juntou ao grupo e porque é que ela morre. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu não vou falar sobre o final do livro porque o final do livro é muito surpreendente. Eu
Isto tinha algumas suspeitas, mas não eram confirmadas e fiquei surpreendido pelo final do livro. Portanto, parabéns ao Rafael. Acho que tem um twist final muito bem conseguido e que se justifica, não é um twist desajustado. E, portanto, acho que quem ler o livro vai encontrar aqui um excelente policial, portanto, um excelente thriller. E eu agora passava, se o Rafael permitir, a fazer aqui algumas perguntas. Pode ser? Vamos a isto. Ok. Então vamos lá, mudar aqui a página porque eu tinha isto preparado de outra forma, que eu achei que tinha aqui uma mesa e então vinha preparado com o iPad. Tenho só aqui um bocadinho, que é só com uma mão. Então vou aproveitar para agradecer a presença de todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer à Cultura Editora pelo convite, ao Nuno por aceitar essa conversa. Também estou curioso pelos seus livros. Nuno tem que ler, fazer o meu dever de casa. E aí você aproveita a ler os outros meus também. E assim seguimos. Mas é uma alegria poder vir a Portugal. Eu já vim algumas vezes a Portugal, em geral como turista e apaixonado, mas vim uma vez também lá em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, há muitos anos, quando o meu livro Dias Perfeitos saiu aqui por outra editora. Mas na cultura tenho encontrado uma casa editorial que justamente enxerga a vontade de construir uma carreira mesmo, né? Ou seja, os meus livros no Brasil hoje em dia são muito populares, mas eles não foram populares de início. Foi algo que foi sendo construído a cada livro publicado. Quem lê Suicidas vai entender como tudo começou, porque o final tem um pouco a ver com isso, como eu comecei minha carreira de escritor. E então é muito bom poder estar aqui e chegar ao Porto. Agora não pode filmar essa parte, que eu confesso que eu gosto mais do que Lisboa. Eu acho que ele em Lisboa vai dizer o contrário. É por isso que não pode filmar, porque senão parece que eu sou mentiroso. E encontrar tantos leitores me deixa muito feliz. Então, ok, Rafael. O tema principal do livro é este jogo da roleta russa. E eu queria saber, na sua opinião, o que é que pode levar alguém a participar neste tipo de jogo? É uma questão de sentir adrenalina? É um desejo de tirar a própria vida? O que é que o Rafael acha sobre isso? E como é que explorou o tema no livro? Eu escrevi o livro Suicidas dos meus 16 aos 19 anos. E eu venho de uma família em que meus pais não são leitores, não são acostumados a ler. E eu brinco que eu saí do armário 2 vezes. Primeiro, quando eu contei que era gay, e depois, quando contei que era escritor. Não sei qual foi pior para eles. Eu comecei a querer escrever thriller, história policial, por um motivo simples. Eu era leitor de histórias policiais. Então, eu comecei a ler por Agatha Christie, gostar de ler, né, por Agatha Christie, Conan Doyle, todos os clássicos do policial, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Cornel Wurst, que é um que eu adoro, um americano menos conhecido que eu adoro. Enfim. E ali, lendo todas essas histórias policiais, eu falei, quero escrever a minha primeira história. E comecei ali no meu segundo ano do ensino médio, né, antes de entrar na faculdade, a pensar que história eu queria contar. E todo o gênero, o romance policial da Era de Ouro, é o whodunit, né, o quem matou, em que você lê um livro da Agatha Christie. Até a literatura policial às vezes é considerada, pelo menos no Brasil, uma literatura menor, porque tem um pouco essa ideia de que é uma espécie de livro-jogo. Você começa a ler e você sabe meio o que vai acontecer. Começa com um grupo de pessoas, em geral alguém morre, e em geral tem um detetive lá, que é um azarado, porque ele vai para a praia, morre alguém. Ele está num trem, morre alguém. Ele pega um barco, morre alguém. O sujeito atrai a morte. E ele, então, aproveita que ele está por lá e ele investiga, e ao longo da história ele une pistas, e através do método dedutivo, através da lógica, ele chega ao criminoso, e é quase um desafio ao leitor descobrir quem matou antes do detetive, para você ver se você é mais esperto do que o Sherlock Holmes ou do que o Hercule Poirot. E eu falei, o primeiro livro que eu vou escrever, eu quero que seja um quem matou. Só que, em vez de a premissa ser um quem matou, eu vou mudar a pergunta. Em vez de ser quem matou, a pergunta é por que se matou.
Então, curiosamente, ou seja, o meu interesse em fazer os Suicidas não vem do tema suicídio, vem muito mais de uma questão narrativa e estrutural, por isso que você falou da estrutura. A estrutura veio antes do tema. E aí eu falei, pois bem, vou fazer então uma história em que um grupo de jovens que não tem motivo nenhum para se matar, um belo dia se reúnem numa noite e se matam. E a pergunta que vai levar todo mundo a ler essa história é: por quê? E aí eu virei para mim e falei: por quê? E eu não fazia ideia da resposta. Por quê? Por quê? Afinal, por quê? E foi interessante porque então eu passei a pesquisar o tema suicídio, que é um tema com o qual eu tenho pouca relação, ou seja, eu nunca pensei em me matar, ou seja, não era um tema próximo de mim e tal. E, de maneira muito interessante, eu percebi que, enquanto o romance policial clássico oferece respostas muito exatas, o suicídio ele é necessariamente inexato, ou seja, necessariamente ele tem zonas cinzentas, ele tem falta de explicação. Às vezes você tem pessoas que têm tudo, parecem ter tudo, ou seja, a pessoa tem uma vida financeira tranquila, uma família, mas algo dentro dela faz com que ela cometa suicídio. E, às vezes, tem pessoas que você olha e fala: meu Deus, que vida miserável, a pessoa sofre horrores, perdeu todos os parentes, não tem um tostão furado, e a pessoa é resiliente, continua ali e não se mata. Ou seja, não é tanto o que te acontece, é um pouco claro o que te acontece, mas também como você lida com o que te acontece, né? Então, na medida em que eu fui pesquisando casos reais mesmo de suicídio entre jovens, eu fui encontrando que não existe uma resposta exata, não é algo... Eu vi que isso é matemático, não é algo tão matemático. E aí eu decidi, então, explorar os principais temas que levam ao suicídio entre os jovens, que são gravidez indesejada, um jovem que tem uma sexualidade não aceita pela família, pelos pais, pressões por aprovação no vestibular, para ser alguém na vida, para ser bem-sucedido. Enfim, eu fui tratando, de algum modo, de todos esses temas, mas logo, já dando um spoiler, um pequeno spoiler, logo a pergunta do porquê se matou vira um quem matou. Numa bela hora tem uma espécie de quem matou. Bem clássico. Então, eu queria fazer um clássico romance, nesse primeiro livro, né? Eu queria fazer um clássico romance da Agatha Christie, mas que provavelmente ela desaprovaria, porque tem muito sangue, e ela não gostava de nada com muito sangue. Então, eu queria fazer uma Agatha Christie com as mãos sangrando. Falando, então, um bocadinho sobre sangue, eu estive a pesquisar hoje de manhã, antes de vir aqui para a sessão, a tentar encontrar entrevistas do Rafael, e uma das coisas que encontrei num artigo foi que o Rafael, quando a sua mãe leu Suicidas, ela ficou mal impressionada com a violência do livro. E por isso é que depois o Rafael escreveu, numa segunda oportunidade, o Dias Perfeitos, que é um livro completamente diferente. Não muito mais leve, mas enfim. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Foi algo que já me aconteceu a mim, especialmente durante os meus primeiros livros. Ao abordar assim temas tão complexos, violentos, que de uma certa forma podem ser polémicos e controversos, o Rafael tem algum receio que as pessoas que o conhecem sintam que isto é de alguma forma autobiográfico, ou isso nunca aconteceu consigo? Comigo não acontece. Eu não me preocupo nem um pouco do que estão pensando de mim. Mesmo, juro. E essa espécie de irresponsabilidade, quase, de escrever. Eu escrevo o livro que eu gostaria de ler. E como eu falei, meus pais não são exatamente leitores. Meu pai, quando vem nos eventos, ele fala: Rafael, você escreve essas loucuras. E ainda bem que tem quem leia, né? Porque tem vocês. E ele não entende muito, na verdade. E a mãe, como você bem disse, a mãe, quando eu lancei... O Suicidas foi um livro que, quando eu tentei publicar, como quase todo autor começando, imagino que você tenha uma mesma trajetória, mandei para várias editoras e levei um sonoro: não, muito obrigado. Depois de algum tempo, levando muitos não, muito obrigado, o livro foi finalista de um prêmio literário no Brasil, chamado Prêmio Bem Virá, de Literatura. E o prêmio para o ganhador
do Prêmio Bem Virar era ser publicado. E eu não ganhei, eu fui finalista. Depois, esse mesmo livro foi finalista de um prêmio muito prestigiado no Brasil, que é o São Paulo de Literatura. Eu sou especialista em ser finalista de prêmio. O que é um perigo, porque, enfim... não, o Jabuti eu ganhei com mulher, é verdade. E nesse eu não fui, faltei. Enfim, acho que o negócio é não ir, aí você ganha. E então, quando o livro foi publicado, eu estava fazendo faculdade de Direito, eu sou advogado de formação, e eu estava na faculdade de Direito, e quando saiu o Suicídios, eu falei, pois bem, agora eu vou largar a faculdade e vou ser escritor. E meus pais falaram claramente, não, você tem 22 anos, 23 anos, na época eu tinha 22 anos, isso não pode não levar a nada. Minha mãe soltou uma frase célebre que eu tenho guardada no meu coração com muito rancor, que é: no Brasil, escritor só tem um, o Paulo Coelho. Desista de ser escritor no Brasil, porque não dá certo. E eu guardei isso, falei, vai ter mais um, então. E, felizmente, há vários. Eles é que não conheciam. Mas, dali veio o livro saiu, foi finalista do Prêmio São Paulo, como eu contei, e as pessoas ficavam, então... E saíram críticas nos principais jornais, e tal, e ficou, então, uma coisa poxa, Rafael, você escreve, é um escritor jovem, com um livro de muitas páginas, um romance caudaloso e tal. E aí meus pais falavam, um pouco orgulhosos, meu filho é escritor. Olha que chique. E, que legal, qual é o nome do livro? Suicidas. E então as pessoas falam, ele está na terapia, ele já se trata há muito tempo e tal. E então... Minha mãe, no auge do desespero, pediu que eu escrevesse um romance mais fofo, mais leve. E aí eu decidi fazer um romance. A referência que ela tinha era um livro que ela tinha, o único livro que ela tinha lido na época que ela gostava, que era Marley e Eu. Sabe que livro é esse? É um cachorro. Pois bem. E aí eu então tive a ideia de escrever um livro seguinte chamado Dias Perfeitos, que, poxa, pelo menos no título eu engano, mas é uma história de amor obsessivo. De um psicopata que sequestra a mulher amada e que esse Dias Perfeitos vai virar série esse ano pelo Globoplay. Daqui a poucos meses, ainda dos próximos 2, 3 meses, a gente vai ter a série. Falando um pouco aqui outra vez sobre os suicidas e sobre a narrativa, como eu disse há pouco, nós vamos tendo, através dos vários capítulos que o livro vai passando, a apresentação daquilo que são as notas de um caderno de uma das personagens, o Alessandro, que também queria ser escritor. E nós observamos o ponto de vista do Alessandro sobre os acontecimentos que são narrados no livro. Nos últimos anos têm surgido alguns fenómenos, especialmente dentro do registro thriller, como, por exemplo, Paula Hawkins com A Rapariga no Comboio, ou até Gillian Flynn com Em Parte Incerta, que trouxeram algumas mudanças ao género através da introdução e da popularização de narradores tendenciosos, em que o narrador engana deliberadamente o leitor com o objetivo de não só o entusiasmar durante o livro, como depois o surpreender no final. Qual é a sua opinião, enquanto escritor, sobre isto? É algo que, como eu disse, eu não li todos os livros, peço desculpa, fazem todos os livros, é uma tendência natural, é algo que introduz deliberadamente, são experiências que faz? É curioso, eu estou lendo um livro que está publicado em inglês, chamado Perplexing Plots, de um teórico do cinema chamado David Bordwell, que eu adoro. E nesse livro ele analisa as histórias policiais, tanto no cinema quanto na literatura. Ele analisa todos os plots de suspense, de virada, de crime. E ele conta de maneira muito interessante como o romance policial clássico ele parte dessa ideia do livro-jogo, que eu falei aqui já, e que, aos poucos, a literatura dita popular ou de entretenimento vai incorporando elementos do que seria algo mais apropriado à dita alta literatura. Então, quando você passa a fazer romances que você brinca com linhas temporais, como eu faço no Suicidas, ou quando você brinca com
diversos narradores. Então, a Paula Hawkins, depois do romance mais popular dela, ela fez um livro que ele é narrado por 4 mulheres diferentes, em situações e tempos diferentes, e assim vai. Eu acho que é muito interessante, ou seja, isso de algum modo potencializa as suas possibilidades de narrar. O Suicidas, ele tem uma coisa que eu acho muito mágica dele, para mim, quando eu releio o Suicidas, e eu reli há alguns anos para reedição no Brasil. Eu, quando publico, não sei como você faz, quero saber, aliás, porque eu, quando eu escrevo, e aí eu releio 20 vezes, 30 vezes antes do livro ficar pronto, e eu falar, pode imprimir. Tantas também não, mas sim. Não, tantas? Nossa, não tantas. Eu leio. Olha, antes de mandar para o editor, eu brincando leio 10. Aí depois, preparação, leio de novo. Revisão, são 2, eu leio também. Mas, não, a edição do próprio editor, que também vão umas 2. Então, só aí já chegamos a 15, 16. Eu acho que chego no 20 mesmo. Não foi exagerado, não. Mas, uma vez que eu publico o livro, eu não leio mais. Para mim, quando o livro vira... Quando ele ganha código de barras, ele deixa de ser meu. Ele passa a ser de vocês. E aí eu gosto muito de ouvir o que vocês têm a falar sobre o livro. Então, depois que o livro sai, eu vivo muito das impressões que as pessoas trazem para mim sobre os livros. E o que eu gosto muito do Suicidas, que eu estava dizendo, é que ele, quando eu reli para a reedição da Companhia das Letras no Brasil, ele é um livro, por um lado, muito irresponsável. Ele é um livro de quem não tem nada a perder, porque eu não tinha nada a perder. Eu era um garoto de 16 anos, num apartamento de classe média, com pais que diziam é impossível ser escritor no Brasil, e eu falando, pois bem, que se dane, eu vou ser. Então, ele tem uma certa irresponsabilidade, quase um certo destemor, que eu acho muito bonitos e positivos, e que, infelizmente, ao longo dos livros você vai perdendo, porque, hoje em dia, eu escrevo, eu sei que eu tenho leitores, eu sei que eu tenho o jornal que vai ler, eu sei que tem uma banda de gente querendo falar mal, eu sei que tem várias coisas à minha espera. E o Suicidas, ele tem essa quase pureza, e de modo que eu, quando, por exemplo, fui reeditar o livro pela companhia, em vários momentos eu pensei em mudar algumas coisas. Eu falei, isso aqui eu posso mexer, isso aqui eu faria diferente hoje. Se tivesse a oportunidade de reescrever o livro... Mas aí eu falei que o Rafael de 17 anos, ele era bem insuportável. Então, ele não ia gostar nada se o Rafael de 25 mexesse no livro dele. Então, eu decidi respeitar e não mexi em nada. Porque eu acho que também tem isso de bonito, que os livros, de algum modo, são fotografias de nós, autores, naquele momento. Então, por mais que eu não me identifique nem um pouco com o Alessandro hoje, eu talvez aos 17 fosse um pouco mais próximo dele, né? E por mais que hoje para mim não faça o menor sentido, é interessante que eu quase tenho um porta-retrato em forma de história que mostra as minhas preocupações, as minhas ambições, os meus medos, as minhas questões naquela época. Assim como Dias Perfeitos mostra as minhas questões depois, assim como Jantar Secreto mostra o que vem depois. Então, de algum modo, os livros servem quase como um diário. Eu não escrevo diário, mas eu escrevo livros que representam quase um diário. Algo que se nota no livro é uma linguagem muito cinematográfica, na minha opinião. As descrições não são muito extensas e o Rafael foca-se muito nos diálogos, na troca de interjeições entre as personagens e até na projeção de imagens no leitor. Por exemplo, há uma sequência já muito perto do fim do livro onde tem um diálogo entre a inspetora Diana e as mães, e depois no fim tem várias linhas rápidas do género gritos, não sei o quê, tiros, etc. Portanto, o Rafael vê e escreve depois, ou essa é apenas uma característica da sua escrita, daquilo que quer projetar no leitor? Então, eu sempre ouvi que a minha literatura é muito visual, o que eu acho um elogio, ou seja, você, quando lê, você enxerga a história, ainda que não diria que é proposital essa minha maneira de enxergar. O que eu penso para mim, quando eu vou escrever um capítulo, quando eu vou abrir um capítulo, eu penso muito numa tela em branco. E eu falo, eu vou pintar nessa tela em branco uma situação dramática,
que é o capítulo que eu quero narrar. E eu posso, ao pintar essa tela, começar de vários lugares. Eu posso começar descrevendo o lugar, e aí colocar os personagens, e aí começar o diálogo. Ou eu posso começar um diálogo, e aí, enquanto o diálogo acontece, eu vou pintando o lugar em que aquele diálogo está acontecendo. Então, por exemplo, esse é um recurso que eu faço no primeiro capítulo do Dias Perfeitos. Ele é um primeiro capítulo que eu começo falando dos personagens. É um personagem que tem uma relação com uma mulher, e você entende que ele gosta muito daquela mulher, e assim vai. E uma bela hora você entende que a mulher é uma defunta e ele é um médico legista. Ou seja, você chega lá ao longo da descrição do capítulo. Então, eu acho que é interessante essa maneira de enxergar. E eu, propositadamente, deixo muita coisa em aberto também. Ou seja, raramente nos meus livros você tem descrição física dos personagens. É muito comum na literatura policial clássica você tem que o queixo é assim, que a boca é pequena e que o nariz é pontiagudo e que os olhos são amendoados. E eu não gosto de nada disso. Porque eu acho que a beleza da literatura é que ela exige uma certa cumplicidade entre eu que escrevi e vocês que leem. Ou seja, o livro se completa na medida em que eu escrevo e vocês leem e imaginam. E me ajudam, de algum modo, a contar essa história, e cada um de vocês pinta aqueles personagens de um jeito. Todo mundo conhece um Alessandro, conhece um Zack, conhece uma Valéria, que são os personagens dos Suicidas. Então, de algum modo, você vai construindo esse imaginário junto comigo. Então, eu não descrevo demais. Eu de propósito, deixo algumas coisas em branco para que você, com a sua experiência de leitor, preencha. Um outro aspecto que eu acho que tem muito, e especialmente em Suicidas, mas continua nos livros seguintes, é que são livros com forte carga melodramática. Eu acho que, por ser brasileiro, e no Brasil as novelas são muito fortes, então eu, como criança e jovem, assistia muitas novelas, então você tem cenas, e eu chamo de cenas, apesar de serem capítulos do livro, para mim você tem cenas que são cenas de puro melodrama, de brigas de casal, de discussões de família, que é algo que eu acho que vem um pouco dessa latinidade, né, desse sangue quente brasileiro, que eu não sei de onde veio, talvez de Portugal. Mas então também é algo que eu gosto. Então, esses diálogos que você menciona, que eu acho que chegam numa energia que talvez soe exagerada para um americano, ou até para um francês e tal, ou seja, são livros carregados no melodrama. Eu acho que é algo bem brasileiro, e por isso que eu gosto de fazer e faço de propósito. Este livro, como eu disse, foi lançado no Brasil originalmente já há mais de 10 anos, portanto tem já aqui um grande percurso feito e aborda um tema muito sensível, que é o do suicídio, especialmente na juventude. Que reações é que os seus leitores têm tido em relação ao livro? Já uma vez foi abordado por alguém que quis falar consigo sobre o tema do livro, por exemplo? Me dá vontade de responder várias coisas sobre isso que você diz. Primeiro, eu acredito que eu sou um escritor que, em tudo que eu escrevo, e aí eu posso falar não só dos Suicidas, como numa Família Feliz, que começa pelo último capítulo, ou pelo Jantar Secreto, que são sobre jantares chiquérrimos de carne humana, eu brinco que eu vivo à beira do cancelamento. E, para mim, só me interessa escrever se for à beira do cancelamento. Ou seja, escrever de um lugar confortável em que eu faço o que todo mundo quer ou acha que quer, não me interessa. Me interessa cutucar, provocar e, eventualmente, agradar e, eventualmente, desagradar, faz parte. E eu realmente acredito que não existe tema proibido na literatura. Você pode escrever sobre tudo. Você pode escrever sobre canibalismo, sobre suicídio, sobre o tema que te ocorrer, pedofilia, sobre qualquer tema você pode escrever. A questão é como você aborda esse tema, claro, mas o que eu realmente acredito é que a literatura, e não só a literatura policial, qualquer literatura, o que ela faz é te dar uma espécie de arcabouço emocional, de vivências. O ser humano, nós, seres humanos, quando lemos histórias de crime e de suspense, eu acho que o nosso interesse
vem de viver situações extremas e de violência e de medo e de talvez encontrar a nossa própria violência e o nosso próprio medo na segurança de um livro, né? E, pela minha experiência, do que eu tenho percebido, eu acho, de algum modo, quase mais sadio que você, como leitor, leia livros assim, porque o leitor que lê esse tipo de livro ele acessa lugares de si mesmo que, em geral, se espera você não acesse da vida real. Eu espero que ninguém acesse na vida real. Então, o que eu escuto, sim, com frequência, e não só em Suicidas, em Família Feliz, que trata de maternidade, depressão pós-parto, pressões que a mulher sofre para ser mãe, Jantar Secreto, que, através da história policial, todos os meus livros têm isso, né? Através da história, de algum modo, discutem assuntos, mas não discutem assuntos de maneira didática, de maneira panfletária, para explicar ou dar lição de moral, porque isso, para mim, não cabe à literatura. Pelo menos aos livros adultos. Aos livros infantis, até uma moral da história é bom, mas para livros adultos, não. E o que eu escuto muito dos leitores, e em geral, são, por exemplo, leitores que, sim, já pensaram em suicídio. E aí leram o livro e falaram, cara, que bom eu poder ver esse tema tratado, e tratado não também de maneira condenatória, mas sim tratado levando você a refletir sobre esse assunto através de uma boa história também. O Dias Perfeitos é um livro que eu com frequência, assim, é um livro adotado em escolas no Brasil, no ensino médio. Então, toda vez que eu vou dar palestra em escola, no final da palestra vem uma menina falar comigo e fala, uma ou mais, e fala, eu vivi uma relação abusiva com meu namorado e ler o Dias Perfeitos me ajudou a perceber isso. Porque é óbvio que o Dias Perfeitos exagera, né? O sujeito prende a mulher, ceda a mulher, ele faz coisas, mas não precisa ir muito longe. Se o seu namorado já fala, você vai sair com esse vestido, se o seu namorado já fala, você vai sair com essas amigas que são péssima influência para você, ele já é abusivo, né? Então, a literatura, quando ela vai no exagero, quando ela vai na hipérbole, ela te permite enxergar um pouco a realidade. Então, de algum modo, acontece também outra coisa muito tarde de autógrafo, vão nos meus autógrafos pessoas jovens acompanhadas dos pais, que, em geral, estão muito preocupados porque a filha está lendo Suicidas, Jantar Secreto e tal. E aí eles falam, mas você não acha que tem alguma... E eu falo, olha, eu honestamente acho que não, essa é a resposta que eu te dei. Eu acho que, na medida em que você lê crime, lê suspense, lê mistério, você ganha um arcabouço emocional de lidar com a raiva, com a angústia, com o rancor. Você vê personagens tendo ambição, tendo ódio, tendo vingança. Eu honestamente acho mais sadio pessoas assim do que aquele pai de família que lê a Bíblia e bate na mulher quando chega em casa, sabe? Ainda que a Bíblia também tenha bastante coisa. Uma das questões que às vezes existe na literatura é a classificação do livro dentro de um género. Na minha ótica, enquanto leitor, Suicidas funde vários géneros. Pode ser considerado um policial, pode ser considerado um thriller psicológico. Acho que funde também vai buscar bastantes elementos do próprio horror. Como é que o Rafael vê o livro? Qual é a sua perspectiva sobre o livro? Quando eu fui escrever, a minha ideia era fazer um Quem Matou com sangue. Eu ainda talvez não tivesse noção tão clara dos vários subgêneros que o policial tem. Ao longo dos outros livros, eu fui propositadamente brincando com os subgêneros do romance policial. Então, o Suicidas, para mim, ele brinca com o gênero Quem Matou. Depois eu escrevi Dias Perfeitos, que é um thriller psicológico, puramente. Ele não tem nenhum mistério, você não lê para descobrir o que vai acontecer, nem nada. Você já sabe quem é o assassino, você já sabe tudo desde o início. Então, a questão é como a situação dramática vai se resolver. Então, ele é um thriller psicológico. Dali, eu fiz Jantar Secreto, que, a meu ver, eu coloco um pouco as manguinhas de fora de um outro lado meu, que é fazer um thriller com certo humor ácido, irônico. Eu sempre fui uma pessoa muito irônica. E os Suicidas e o Dias Perfeitos são livros muito sérios. E aí eu li e falava, gente, eu não sou tão sério assim. Eu quero fazer, então, um livro que transborde um pouco mais o politicamente incorreto, o absurdo, o exagero que eu gosto. E aí o Jantar Secreto, então, ele é um livro que flerta muito com o cinema, ele tem muito dos irmãos Coen, né, da coisa da comédia de erros, e que você ri de nervoso da situação absurda, da violência. Muito de Tarantino, também, o Jantar Secreto. Então,
eu a cada livro vou brincar. Uma Família Feliz é um thriller doméstico, né, que é justamente você pegar o seio familiar, você pegar um núcleo familiar aparentemente perfeito e ir chafurdando até encontrar o que está por baixo ali daquela família aparentemente perfeita, que é um subgênero que essas autoras até que você mencionou, a Gillian Flynn, a Paula Hawkins, passaram a trabalhar muito, né, e que se tornou muito popular. Então, eu gosto de a cada livro ir brincando com um subgênero, mas sim concordo no que, de maneira inevitável, eu sou um autor influenciado por tudo que me rodeia, né? Eu sou influenciado pelo cinema, pelas séries de televisão, com a chegada forte do streaming, quando eu era ali no final da adolescência. Então, de maneira inevitável, meus livros todos mesclam esses gêneros. Então, tem horror, tem suspense, tem thriller, tem romance policial clássico, tem um pouco das várias coisas que eu gosto. O horror, curiosamente, é um que no Brasil me comparam muito com o Stephen King, e é muito engraçado, porque quando eu publiquei Os Suicidas, começaram a compará-la já na época, e eu falava, eu adoro horror, nunca tinha lido nada. E aí eu falava, adoro, sou sim, muito influenciado, claro, Lovecraft, com certeza, e nunca tinha lido nada. E aí passaram a me chamar para fazer roteiros, né, guião, né, que vocês chamam, audiovisual. E o primeiro projeto que eu fiz foi uma série de terror para a Globo, em que eu era, em tese, a pessoa que entendia de terror, sendo que eu não entendia nada de terror, porque eu nunca. Então, o terror é um gênero que, ao contrário dos outros, que sim eu consumia e por isso quando fazia de propósito. O terror, eu acho que é algo que sempre esteve em mim. E aí encontraram em mim, e aí a partir disso é que assim, eu fui consumir. E aí li, claro, quase tudo do Stephen King. Ou eu posso estar mentindo. Eu li, estou brincando, li sim. Muita coisa do Stephen King, do Lovecraft e tal. Então, quase que enquanto os outros gêneros me influenciaram, o terror, de algum modo, eu fui levado ao terror e ao horror. Que vem um pouco dessa violência, eu acho, dos meus livros. Né? Já para quase terminar aqui a ronda de perguntas, Suicidas tem protagonistas muito jovens. Daquilo que eu consegui perceber da restante obra do Rafael, também a maior parte dos protagonistas são homens e mulheres relativamente jovens. Como é que o Rafael vê a evolução do seu trabalho? E como é que vê as suas personagens a evoluir? Acha que se vai manter sempre neste universo? Gostaria de experimentar outros universos? Trabalhar personagens mais velhas, por exemplo? Como é que vê o futuro? Eu acho que as histórias que eu tenho vontade de escrever... Primeiro, eu tenho muitas ideias. Eu tenho uma certa quase urgência de escrever, porque... Eu outro dia estava olhando, eu gosto muito de listas de coisas. Se tudo eu faço uma lista. E aí eu tenho uma lista das ideias que eu quero escrever. E as ideias que eu quero escrever, a lista das ideias que eu quero escrever é maior do que as que eu já escrevi. Eu tenho 8 livros publicados? Acho que é 8. E 8 ou 9? 8, acho. E a lista tem 12 livros que eu quero escrever. E, em geral, são histórias que vêm muito... Um livro demora muito tempo, né, para a gente escrever. Então, vem de algo que eu quero conversar, algo que eu quero criticar, algo que eu quero provocar no meu leitor. Então, a minha impressão é que os livros quase acompanham um pouco a minha idade. Então, nos primeiros livros, os personagens têm 16, 17, 18. No Dias Perfeitos e no Jantar Secreto já são os jovens no final da universidade, então 23, 24, 25, 26, que é a idade que eu tinha. No Uma Mulher no Escuro, a Vitória, que é a protagonista, tem 20 e poucos anos, mas os 3 potenciais assassinos da história têm todos 30 anos, que era a idade que eu tinha quando escrevi. E Uma Família Feliz já trata da família, já é maternidade, já é uma mulher de 30 e poucos anos e tal. Os próximos livros, os personagens também têm mais ou menos entre 25 e 35. E eu acho que isso, de algum modo, vai me acompanhar, no sentido de que eu acho que o escritor tem uma espécie de... A gente tem uma espécie de antena para o que está acontecendo no mundo, né? E aí eu trato de personagens um pouco da minha geração. O Suicidas, quando saiu, ele foi muito bem criticado, bem resenhado, falando, olha, um livro sobre uma geração sem rumo, uma geração que encontra um país em crise econômica
e que tem tanto acesso a tanta coisa e, no fim das contas, sente uma espécie de vazio, né? E daí o aumento do suicídio entre jovens, etc. E, por mais que tudo isso seja verdade, eu acho que se você ler o livro, realmente tem tudo isso, nada disso foi pensado, não foi assim, vou fazer um livro sobre o vazio da juventude brasileira. Não é por aí. Ou seja, é algo que eu, por ser talvez da juventude brasileira e por estar atento ao mundo, atento ao que me rodeia, aos meus amigos e tal, eu acredito muito no escritor no mundo, no escritor que conversa, que observa e que tenta entender como, né? Sem pensar na história, não é para escrever, não, tenta entender como o mundo está funcionando. Eu acabo pegando isso de algum modo e colocando nas histórias. Então, o que eu acho de evolução dos meus personagens é isso. Eu acho que, de algum modo, eles vão continuar envelhecendo junto comigo, né, a cada livro. Só mesmo para acabar, o Rafael tem uma carreira já muito diversificada, portanto já escreveu vários livros, também já trabalhou imenso como roteirista ou guionista, como nós dizemos cá. O que é que podemos esperar para os próximos anos? Mais livros, mais séries, mais filmes? Quais são as suas perspectivas para o futuro? Mais livros, mais séries e mais filmes. A minha. Eu fui para o audiovisual. Comecei fazendo projetos de outros autores, né? Eu era parte da equipe de guionistas e aí logo entendi que escrever roteiro, escrever guião é muito diferente de escrever literatura. São quase duas chaves distintas que você tem que ligar para fazer um ou outro. Mas fazendo filmes e séries, eu me dei conta de um prazer que eu tenho muito grande em fazer isso, que é o prazer o fato de que é coletivo. Eu acho muito interessante que o filme e uma série ele é resultado, claro, do meu trabalho escrevendo e criando a história, mas necessariamente dos atores, do diretor, do produtor, ou seja, todo mundo se junta para fazer a melhor história possível. Isso é muito interessante porque a literatura é muito solitária, né? Quem decide se vai para lá ou vai para cá sou eu, no meu quarto, em geral às 3h de uma quarta-feira. Eu falo, acontece isso ou isso? Acontece isso. E aí eu vou. Né? Porque não tem nenhuma limitação de orçamento, não tem um produtor me ligando no dia seguinte para reclamar que eu escrevi. Então, o audiovisual, para mim, tem esse prazer e tem o prazer de chegar a mais pessoas. Eu sou um autor que gosto de ser lido, gosto de ter leitores, gosto. Ou seja, eu nunca escrevi nenhum texto meu e guardei na gaveta. Eu escrevo e mostro. Falo, o que você acha disso? E pode não gostar, não tem problema. Mas tem opinião, né, sobre a coisa. E o audiovisual chega a muitas pessoas. E aí eu fiz o Bom Dia Verônica, que é uma série de 3 temporadas na Netflix, e agora fiz Beleza Fatal na Max, na HBO Max, que também está aqui em Portugal. Para quem não viu e não é Lolover ainda, por favor, se torne Lolover. Então eu gosto muito e pretendo continuar fazendo, mas a literatura tem a delícia de que é só minha, né? Ou seja, só depende de mim e do editor e de uma página em branco. Ou seja, não tem também uma série de pessoas para dar opinião do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Não tem um orçamento me limitando. Porque o bom de trabalhar com muita gente é que você tem muitas opiniões, mas também tem muita gente que é incompetente, e aí dá ideia ruim, então é chato também. E aí você tem que ter jogo de cintura, e tem que, enfim. E a literatura não, é você com você mesmo, as incompetências são todas suas. E as competências também, né? Enfim, os méritos e deméritos são todos meus. Então eu acho isso muito legal assim, de fazer. Obrigado, Rafael. Muitos parabéns pelo livro. Se calhar, Miguel, agora dávamos espaço a que as pessoas possam intervir um pouco. Sim. Antes de mais, um aplauso para o Rafael e para o Nuno pela qualidade da conversa.